Naquelas noites que enquanto você dormia, nós já tava. Oi, gente. Eu venho aqui trazer uma fala de um companheiro nosso, que além de ser rodoviário, também é advogado. E tá junto com a peãozada, que somos nós, né? Companheiro nosso de luta, que tá junto com a gente na nossa luta do dia a dia. E que vai agregar muito, hein? Vai agregar muito, olha o que eu tô dizendo. Eu queria que o sindicato prestasse muita atenção na fala desse companheiro. Ele vai falar como rodoviário, defendendo as nossas causas, mas também vai falar como jurista, como advogado. E eu vou deixar a fala dele aqui para vocês analisarem. E quero ouvir o comentário de vocês. Na minha interpretação de leigo que sou, o sindicato está fazendo corpo mole com a situação do contrato temporário. Aliás, recebi uma denúncia aqui muito séria de um corpo mole que me parece que o sindicato está fazendo. Também em outra situação de outro segmento da nossa categoria. Quero dizer a vocês o seguinte: não dá mais para eles continuarem na nossa casa. Nós temos que renovar. Sindicalize. É fundamental tirar esse cara de lá. Eu vou deixar a fala desse companheiro aqui, companheiro de luta, no qual a gente está sempre tocando uma figurinha aqui, né? Troco com ele troca comigo, aprendo um pouco com ele sobre as questões jurídicas, estou aprendendo através das nossas conversas, mas é fundamental a fala dele dentro dessa questão do contrato temporário. Ouça. Que Deus abençoe todos os rodoviários, estamos juntos sempre. Faça um excepcional dia, faça uma excepcional noite a todos os rodoviários do Rio de Janeiro. Mais uma vez eu venho aqui, né? Outro momento eu falei até com os colegas que ia gravar um outro vídeo, e porque eu já estava com todo esse aparato que eu vou hoje representar para todos vocês. O último vídeo, hoje pode ver que não estou nem caracterizado, porque não vai ser preciso, não vai ser necessário, mas estou aqui na condição de rodoviário, de motorista de ônibus, e também como um jurista que sou, perfeito? Para poder trazer para você uma informação e demonstrar de fato que o Sindicato do Rio de Janeiro, inclusive eu tenho um outro momento para ele, que o Sindicato do Rio de Janeiro ele está omisso contra na situação do contrato por prazo determinado. De fato, há uma omissão, porque o sindicato deveria intervir, interagir e agir dentro dessa situação numa convenção coletiva. Pelo menos está na pauta dessa convenção coletiva, e uma coisa já deixa aqui já de cara, pessoal. Diante do que eu vou apresentar para vocês aqui, eu não aceito sair dessa convenção coletiva com o contrato permanecendo por prazo determinado. Há de se haver uma efetividade por parte do município. Se o município vai decidir fazer isso por via do concurso público, isso aí é um direito dele. Ou se ele, de fato, vai trazer as regras para que a gente tenha o contrato por prazo indeterminado e que o desligamento do BRT não possa ser mais um desligamento arbitrário, onde traz insegurança para o contratado. Tá perfeito? E isso aqui, pessoal, não é só questão de motorista, por mais que eu esteja na condição de motorista. Isso serve para fiscais, despachantes, inspetores, todos aqueles que estão na modalidade do contrato por prazo determinado. Então, vai se estender a todos. Veja, o meu esforço aqui é de caráter para todos. Ou seja, eu estou fazendo um trabalho altruísta em trazer informação, em transbordar aquilo que eu estudei. Mas hoje eu não vou transbordar o que eu estudei. Eu vou trazer aquilo que eu estudei e a gente vai assistir aqui o Supremo Tribunal julgando o mesmo tema. O mesmíssimo tema. Só que há uma divergência entre o que o tribunal está julgando, para que vocês não entendam errado, e o que nós estamos passando. O tribunal está julgando a questão dos professores. E ali há uma gravidade diferente da nossa. Porque os professores, ou ele é concursado, ou eles são contratados por prazo determinado. Só que ali, na discussão do Supremo, eles estão discutindo o quê? Que quem é contratado está com piso salarial abaixo, recebe menos do que esse aqui. É claro, esse cara aqui é concursado. Mas ele está trabalhando para quem? Ele é um servidor público. E aqui ele está a mesma coisa, fazendo as mesmas funções, a mesma categoria, e eles pedem aqui para que se baseie com o piso salarial, que não é a nossa discussão. Mas o que o Supremo, antes de fazer a definição, antes de dar a sua decisão, você vai ver a discussão pelo prazo determinado, como que o Supremo Tribunal entende. E quem não assistiu e tiver a oportunidade de assistir o vídeo no YouTube de 45 minutos, que eu lá deixei,
desculpa, eu lá deixei esse vídeo, veja bem, eu falo dessa situação, que se o sindicato fosse ao Supremo reivindicar que há uma violação na regra, esse contrato não poderia ser por prazo determinado, porque o contrato por prazo determinado, pessoal, tem que ser por algo transitório. E o BRT não é transitório, é algo contínuo, é algo que vai se permanecer, entende? Então, transitório é algo que tem um tempo, daqui até aqui, como uma obra, eu falo lá, um exemplo, uma obra, a obra você sabe que ela vai acabar, quando o negócio terminou ali, acabou. A contratação é baseada no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, que trata de servidores temporários. Não de empregado seletista. Nós somos seletistas. Eu quero trazer aqui para todos os motoristas do BRT, todos os funcionários, cara, vocês são seletistas. A única coisa que está errado é a modalidade contratual. Que, como nós somos uma categoria essencial, não podemos ser contrato por prazo determinado. O contrato é por prazo indeterminado. E diz que a prorrogação ocorre em razão de persistência de necessidade de garantir a continuidade do serviço público e do transporte de passageiro, ou seja, a própria Nova Rio admite que a atividade é permanente, contínua e essencial. E a CLT é clara, contrato temporário só pode existir para atividades transitórias, uma obra, por exemplo. Muito bem, pessoal, a gente já falou, já falei isso aí, que falei que ia explanar, por isso que eu não estou caracterizado, já está uniformizado aí nesse vídeo. Agora a gente vai para a sessão do Supremo. Isso aqui que nos interessa. Então, aqui, eles estão julgando o piso salarial, como eu já falei para vocês, e a gente vai ver como é que o Supremo viu isso. Eu vou a palavra ao ministro Alexandre Moraes. Outra vez que o plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, precisa novamente analisar não a questão da educação, mas a questão das contratações temporárias previstas pelo artigo 37, inciso 9. Deixa eu parar aqui, pessoal. Então, veja bem, é pela quinta vez, e ele faz um separamento. Não é só pelos professores. Então, é a situação global que o ministro está analisando. Então, o eminente ministro Alexandre de Moraes está analisando uma situação global que já passou pela quinta vez pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o nosso sindicato, não é possível que o jurista de lá não esteja ciente disso, cientificado disso. E aqui é só o começo, para você ver que não é só a situação dos professores. Então, ele já trouxe ali a situação que é nacional, em nível nacional. E verão que é em nível nacional. Vamos lá, vamos dar a sequência? Porque isso foi dito, bem dito da tribuna, porque, lamentavelmente, principalmente estados e municípios, vêm deturpando a excepcionalidade e tornando o que deveria ser, como o próprio texto constitucional diz, uma necessidade temporária de excepcional interesse público, vem transformando na normalidade. Então, esse ponto que já discutimos em outras ações, em outras repercussões gerais, volta novamente aqui. A segunda grande questão a ser discutida é que vários estados, municípios, alguns também municípios, vêm dando uma interpretação ou interpretações a decisões do Supremo Tribunal Federal de vedação, equiparação, de exclusão de algumas verbas a servidores temporários, vem dando uma interpretação errônea. Então, me parece que nesse momento esse plenário vai poder dissipar qualquer dúvida sobre essas interpretações, eu diria, extremamente extensivas que vêm sendo dadas por alguns entes da federação. Mas não é excepcional se nós sabemos que todo ano aquele estado, aquele município precisa do número X de professores. Por que não se abre o concurso? É falta de gestão e acabamos na sociedade aceitando essa fraude ao artigo 37, inciso 9. Aqui. Então, você pode ver que o próprio ministro, ele pergunta, por que o município não abre um concurso? Veja, se o município sabe quantos motoristas vai precisar, quantos fiscais, despachantes, inspetores, ou ele abre um concurso, ou ele efetiva. Ele tem que efetivar essas pessoas lá. Mas, no nosso caso, ele vai começar a falar de porcentagem agora, pessoal. A porcentagem que os municípios vão mantendo. Os efetivos e os temporários. No caso do BRT, somos 100%. Já deixo aqui de antemão para você ver. E ele vai achar que é um absurdo. 80%, 90% não chega não, 70%, 60% ali dos temporários. E no nosso caso, nós somos 100%. Então, no caso aí, há uma burla.
ao artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Mas o próprio ministro disse o quê? Vamos deixar ele falar. É outro, o percentual de docentes por forma de contratação em 2025. Na rede pública em geral, mas principalmente nos estados, nós chegamos a meio a meio. 48,6% dos professores contratados pelos estados são temporários, meio a meio. Ora, se isso não é falta de gestão, ou isso não é uma burla ao artigo 37, eu não sei o que é. Porque o gestor sabe, eu preciso de tantos professores. E meio a meio. No caso federal, e isso se demonstra ao longo dos anos, a contratação temporária é muito menor, 13%. Os municípios quase 60% a 40%. E também ao longo do tempo, nós temos 6 estados, só 6 estados que reduziram tudo, tanto temporários como efetivos. Em alguns casos, essa redução, e na verdade em muitos casos, essa redução se deu pela diminuição de número de alunos no Brasil, em virtude da faixa etária ter se elevado. Mas temos 16 estados que aumentaram o número de temporários e reduziram efetivos. Não há justificativa para isso. E somente 5 estados que reduziram os temporários e aumentaram os efetivos. Em algumas unidades da federação, nós chegamos ao absurdo de 80% de professores da rede pública estadual da educação básica serem temporários. O laranja são os temporários. Pessoal, laranja aqui ele quis dizer na questão da cor ali do gráfico, tá? Não quer dizer que nós somos laranja, não. Então aqui, vocês podem ver aqui embaixo, aqui, ó, dia 16 de abril de 2026. Foi quando foi feita essa 10 mil visualizações, esse julgamento no plenário. Então, pessoal, o que eu estou trazendo para vocês aqui hoje é realmente esse entendimento do Supremo que a gente pode trazer assim e explicar, que é por analogia. Porque o Supremo não está julgando a situação dos rodoviários, mas está julgando uma situação de contrato temporário pelo município e pelos estados. E qual é a tese que ele usa? O problema é de gestão. E nós não podemos segurar o problema de gestão. Veja, quando o município interviu, que o município tirou o setor privado, entrou o ente público, e ele já deveria estar projetando uma gestão sobre isso. E aí, quando vencesse a nossa convenção coletiva, eu sempre, quando eu vou conversar com os colegas, eu falo assim, a convenção coletiva é como se fosse um biscoito. Ela tem uma validade. E a validade da convenção coletiva, o máximo que ela pode ter é 2 anos. E por que eles fizeram aquela situação dos 3 anos, né? Ou seja, você vai renovar ali e vai ficar 3 anos. Por qual motivo? Eles queriam sair do jogo de sinuca, né? Sabe a sinuca de bico? Quem é jogador de sinuca? Eles queriam sair dessa sinuca. Poxa, se a gente tem que prorrogar isso de alguma forma que não seja ilegal. Então, o sindicato, ele faz o quê? Uma convenção coletiva, então ele sobrepõe a lei. Porque na lei só pode renovar uma vez por igual período. Então seria 1 ano, você renovou. Quando você renovar por esse 2º ano, depois daqui seria contrato por prazo indeterminado. Ou seja, você está vinculado agora, você tem um vínculo na empresa, aonde se ela for te desligar, você vai ter seus direitos de desligamento. E não ia haver mais esse tipo de demissão, a gente diz é a demissão arbitrária. Tudo bem? Então, o que eu queria trazer aqui para vocês é realmente esse entendimento que, para nós juristas, veja, eu falei aquilo antes do Supremo julgar. E veja, o Supremo diz o quê? Que é uma burla. Que é uma violação de fato. Então, estão usando o artigo 37, inciso 9, para montar uma burla. E ele fala até algo mais grave ali, que eu não gosto de repetir aqui, porque isso aí compete ao ministro ali do Supremo, no caso o eminente ministro relator, que é o Alexandre de Moraes, que trouxe esse posicionamento. E acredite, essa situação aí, esse julgamento, ele terminou unânime. Foi vencido 3 ministros, mas foi vencido parcialmente, quanto à porcentagem, porque depois eles vão discutir sobre a porcentagem. E vão falar ali, mas o próprio ministro relator fala em questão de 5%, ou seja, dentro dos 100%, 5% apenas poderia ser
por prazo determinado ou temporário, para realmente suprir essa situação de férias, folga, é como fosse o folguista, né? E eles iam suprindo essa necessidade ali. Muito bem. Pessoal, excepcional dia, faça um excepcional noite a todos os rodoviários do